E o senhor acha que, então, o principal fator de haver tanta corrupção pode ser a demora? Não tenha dúvida, a sensação de impunidade. E aí eu volto ao exemplo doméstico, né? Se uma criança na sua casa, se um aluno na escola, ou qualquer ser humano, sabe que aquilo que ele faz não vai repercutir, que ele não vai ser punido por aquilo, ele mesmo vai se perguntar por que não fazer, não é isso? Agora, veja o contrário, se eu sei que a punição é imediata, se eu sei que a punição é pesada, é provável que eu pense antes e reflita, né? Vale a pena fazer? Talvez não valha a pena, né? Agora, quero também deixar claro, né? Nós imputamos o Brasil como um país corrupto, etc. Vamos devagar, não é privilégio nosso a corrupção, é um privilégio do gênero humano. No Japão, um dos países mais sérios na tratativa de corrupção, está lá liderando o ranking dos países mais probos, mais honestos, com menor índice de corrupção, também há os episódios de corrupção. Não é raro nós vermos lá líderes políticos até praticando suicídio. Por que isso? Porque para o oriental, a honra é um bem jurídico mais importante do que a vida. Quer dizer, um oriental, muitas vezes, ele prefere dar cabo da própria vida do que viver desonrado. No entanto, a desonra é a prova de que houve um ato de corrupção. E como eu disse, nós vemos isso em estruturas públicas, estruturas privadas, corporações, e, infelizmente, é um flagelo a corrupção. Mas tem solução, tem solução. A educação calcada em valores, a punição rápida, a punição exemplar, normalmente são medidas saneadoras que corrigem esses desvios de conduta e normalmente espelham para a sociedade que há um caminho correto, que há um caminho certo, que é o caminho da ética, que é o caminho da honestidade, que é o caminho da probidade administrativa. Uma dessas soluções poderia ser, por exemplo, a lei da ficha limpa? Sim, a lei da ficha limpa é um avanço muito significativo. Houve uma luta intensa para que ela não fosse aprovada e até agora está pendente no Supremo Tribunal Federal se ela será ou não aplicável a esta eleição. Os ministros do Supremo empataram nessa decisão, são 11 os ministros no Supremo, 5 votaram que essa lei só se aplica para outras eleições e não esta, 5 disseram que ela se aplica nessa eleição. E hoje, curiosamente, nós não temos o 11º ministro no Supremo Tribunal Federal. Estamos buscando a solução de como desempatar essa matéria. Há algumas propostas, há quem diga que o presidente do Supremo deva ser o voto de Minerva. O fato é que não temos ainda uma solução para essa questão. Mas, seja para agora, seja para o futuro, a lei da ficha limpa representa um avanço muito significativo. Porque ela demonstra para a sociedade que aquele que foi condenado pelo Poder Judiciário, e mesmo que essa decisão ainda não seja definitiva, se ele tiver sido condenado em primeira instância, e se a sua condenação for mantida em segunda instância, ele tem ficha suja. E se ele tem ficha suja, ele não pode participar dos pleitos eleitorais, ele não é elegível, ele não é candidatável. E isso é um sinal muito importante para a sociedade de que vale a pena ser honesto e que a moralidade, a criminalidade, a desonestidade, a corrupção não compensam. E existem maneiras também da sociedade participar para tentar diminuir esse quadro, né? Como que seriam as ações que a sociedade teria que fazer? Bom, inicialmente, quando você fala sociedade, eu falo todos. E aqui há papéis muito importantes a serem desempenhados pelos atores sociais. Nós estamos falando da imprensa, nós estamos falando das organizações diversas da sociedade e o próprio Estado, né? O Estado já tem seus próprios mecanismos. Ele tem a polícia, ele tem o Ministério Público, ele tem o Poder Judiciário. Quando você fala em sociedade, aqui eu acho que nós precisamos voltar àquela tônica da educação para a política. Porque quando nós toleramos pequenos atos de corrupção, nós estamos ensinando para todos nós que a corrupção pode ser tolerável desde que pequena. Hoje se tem muita impressão que o pessoal não liga, né, para o que acontece muitas vezes, né? E isso já vai gerando... Exatamente. O desprezo. Né, para esse tipo de conduta já reflete uma doença social. Não é um bom sintoma. Quando nós entendemos que é normal pagar um valor para que alguém pratique um ato ou para quem não pratique um ato. Quando isso acontece, nós não temos um bom sintoma. Esse é um indicativo, é um indicador de que o organismo social não está bem. E, lamentavelmente, nós temos
visto isso, né? As eleições, ainda temos muito o chamado voto de cabresto, né? Que se criticava tanto no passado e ainda hoje há pessoas que votam por favores, há pessoas que votam por pequenas quantidades em dinheiro, auxílios, cestas básicas, e isso compromete o tecido social, esgarça o tecido social e traz um prejuízo muito grande para as futuras gerações. Além da educação, pode-se dizer que a denúncia é uma boa forma de se recorrer? A mais importante, né? Porque que adianta você ser educado, que adianta você ser um político honesto, no sentido, porque o cidadão também deve ser político, e é político, né? Brecht diz isso, da importância, todos somos políticos, mas, na verdade, a denúncia é o ponto mais importante. É o papel de cidadania, é o papel do cidadão. Saiba você que existe um instrumento do cidadão, chamado ação popular. O que significa isso? Significa que você, né, sendo maior de 18 anos e tendo suas obrigações eleitorais em dia, você, Daniela, pode ingressar em juízo com uma ação popular. Imagina, por exemplo, que o prefeito dessa cidade queira construir uma estátua em sua própria homenagem, com dinheiro público. Não pode. Isso viola o princípio da impessoalidade. Você, Daniela, cidadã, o que é cidadão? Não é qualquer pessoa. Cidadão é a pessoa brasileira maior de 18 anos e que está em dia com as suas obrigações eleitorais. Você pode entrar com uma ação popular. O que é ação popular? É um instrumento que visa a tutela da moralidade pública, a tutela dos cofres públicos, a proteção do erário. Você pode impedir que essa obra seja edificada. Você pode impedir que um servidor público que não prestou concurso público possa tomar posse. Lamentavelmente, o cidadão não tem esse conhecimento. Nem ele sabe que ele pode ingressar com a ação popular. E a ação popular tem sido utilizada muitas vezes como vingança política, que não é o melhor caminho. Agora, se o cidadão ainda não tem esse engajamento para a ação popular, que pelo menos denuncie. Que pelo menos denuncie na polícia, que denuncie no Ministério Público, que denuncie na imprensa. E me parece que a imprensa tem cumprido um papel muito importante. Eu acho que ainda pode fazer mais, está longe daquilo que poderia fazer. Eu lamento hoje a falta do que nós vimos com mais força no passado, do jornalismo investigativo, daquele que ia realmente fundo, né, trazer a informação como que um agente policial. Né? Porque às vezes o que acontece no crime de corrupção, existem as redes de corrupção. E as redes de corrupção muitas vezes envolvem todos. Envolvem os políticos, envolvem o poder judiciário, envolvem a polícia. Não só o nome que está em jogo na denúncia, né? Exatamente, muito grande. No entanto, essas redes, todas elas têm um problema. Elas têm um antídoto contra essa doença que é a corrupção, que se chama lei. E a lei, uma vez aplicada, ela realmente destrói essas redes. É verdade que outras vão sendo criadas, mas é importante combater uma a uma. Bom, professor, obrigada pela presença e pelas informações. Disponha de nós quando precisar. Fique agora com o quadro Seus Direitos. Meu nome é o professor Otacílio, eu ministro aula de Direito Civil na Universidade Municipal de São Caetano do Sul. Há uma diferença entre a união estável plena e a união estável condicional. A primeira, ou seja, a união estável plena, dá-se naqueles casos em que não há nenhum impedimento para que as pessoas estejam em união estável e dessa forma seja reconhecida essa entidade familiar. Já a orientação, já a união estável condicional, ela dá-se naqueles casos em que, para que seja reconhecida essa união estável, alguns dos conviventes tenham de tomar alguma providência para tornar a posteriori essa união estável na forma do que dispõe a lei. Se você deseja rever alguma matéria ou entrevista do nosso programa, acesse o YouTube e pesquise por Tela Universitária. O nosso programa chegou ao fim, mas você pode participar da próxima edição. Mande seu e-mail para telauniversitaria@uscs.edu.br. Até lá!